Deus não é bonzinho, Deus é bom. Esse negócio de bonzinho é fator humano, é fator carnal. Ser bom e ser bonzinho tem uma diferença. Ser bonzinho é agir para agradar, muitas vezes ignorando erros e aceitando tudo sem se opor. Eu não vou nos presídios para ser bonzinho com eles. Eu vou porque Deus é bom. E ser bom é agir de acordo com a verdade e a justiça, mesmo que isso exija firmeza, o que inclui corrigir, ensinar e transformar. Então eu entro nos presídios porque Deus é bom. Deus foi bom comigo. Glória a Deus. Deus não foi bonzinho. Quem muito é perdoado, perdoa. O pastor Paulinho, esse negócio de bonzinho é coisa do homem. Esse negócio de bonzinho dá muito errado na vida da pessoa, no tratamento, no discipulado, na amizade. E eu falo pra vocês assim, que cheio de bonzinho lá dentro do presídio. Bonzinho. Olá, galera do Metalife Podcast. Você viu que hoje eu comecei diferente. Começou com Não comecei com abertura. Isso, é isso aí. Gente, olha só. Hoje estamos aqui, mais um episódio do Metalife Podcast. E como sempre eu costumo dizer, todas as quartas-feiras eu digo a mesma coisa. A semana passa voando. Já chegamos mais um episódio e o episódio de hoje está incrível. Vai ser uma bênção, nós vamos falar sobre testemunho, conversão, trabalho evangelístico. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então já pega esse link, compartilha, curte, comenta, se inscreva no nosso canal e mande para o maior número de pessoas que você puder, porque está comigo aqui na mesa do Metalife Podcast hoje, o pastor Fábio, da comunidade Moriá. Pastor Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Paulinho. Todos os ouvintes aí, para mim é uma honra poder estar participando aqui com vocês, viu? Fica à vontade, pastor. Sinta-se em Amém. casa. Obrigado. Vai ser um episódio bom, descontraído e muito cheio de testemunho. O Paulo também está aqui. Começando mais um Metalife abençoado. E hoje tem muita história, né, pastor? Muita. Bastante história para Muita contar coisa boa, muito testemunho do que Deus fez, vai fazer e ainda está fazendo nos dias de hoje. Pastor Fábio, vamos lá. Como que começou a sua conversão? Como que o senhor ouviu falar de Jesus? Como o senhor entrou na igreja? Como foi esse processo? Então, vamos lá. Eu sempre tive esse gosto assim pelo sacro, né, para as coisas sacras, né, a igreja. Sempre gostei. Bíblia, leitura. E eu frequentava a igreja católica, né? E era praticante, gostava muito. E tinha um movimento que se chamava os pentecostais, Renovação Carismática, lembrei. E era um grupo assim, que o que esse grupo fazia? A gente lia a Bíblia. Se reunia para ler a Bíblia. E na época tinha o padre Pedro, né? E ele que dava os estudos lá para nós. Então assim, eu comecei a me interessar demais para aquilo. Porque eu comecei a ver as coisas na Bíblia assim que às vezes eu não ouvia assim na missa, né? Então a renovação carismática ela começou a me cativar cada vez mais e mais. Tá, aí o que aconteceu? É um fato bem ilusitado, né? Esse padre Pedro, ele resolveu sair da igreja católica, né? Ele saiu, se desmembrou lá. É uma história meio complicada, né? Que não dá nem para entrar nessa parte aí.
Mas ele, na época, ele saiu, ele se afastou, e nisso nós fomos juntos. Porque era uma continuação da renovação carismática. Sim. Só que palavra. E nisso veio a minha conversão. Por quê? Porque ele foi um dos fundadores da Sarça Ardente. Então ele se afastou porque lendo a Bíblia, Exatamente. ele teve um encontro ali com o Espírito Santo, com Jesus, se converteu ao Evangelho, Isso. se desligou da Igreja Católica. Então, só abrindo um parênteses aí. Ele não foi permitido ele desligar. Não foi? Não. É um negócio assim bem complexo. A Igreja Católica com a hierarquia dela Sim. e a formação que ela tem, né? E ele até pediu, mas ele não recebeu conseguiu. o desligamento e eu nunca mais ouvi, né? Eu tô falando coisas para vocês de quê? Gente, 83. Olha, eu tinha apenas 3 aninhos. 83. Então, assim, eu não sei nem se ele ainda é vivo, né? Mas ele iniciou os trabalhos ministerial nesse novo ministério ainda não desligado da Igreja não Católica desligado, como padre. não desligado, porque não foi aceito o pedido para ele se desligar em Roma. Nossa. Que é um negócio bem Burocrático. Né? Eu acho até bacana assim essa parte de organização, deles, que é um negócio assim bem. Sim. Até que, mas ele ficou um bom tempo afastado. Eu provavelmente acho que eu fiquei uns 2 anos assim, sendo ensinado por ele mesmo assim. Só estudando a Bíblia. Só estudando a Bíblia. Uma pessoa de um conhecimento assim fantástico. Pastor, mas quando o senhor fala de renovação carismática, esse movimento da Canção Nova, esse novo modelo assim ou não? Não tem nada a ver. Pastor. Então, mas a Canção Nova, assim, que... não é mais ou menos isso? Não é uma igreja católica avivada? É uma vertente da Igreja Católica. Então Isso. tem padre que acredita, tem padre que não acredita, tem padre na Canção Nova que acredita, tem padre na Canção Nova que não acredita. O movimento Renovação Carismática é o falar em línguas, eles acreditam no movimento de falar em línguas, tem toda essa... Inclusive, você era da Renovação Carismática, desse movimento. O grupo que eu participava, ele era um grupo da Renovação Carismática. Então, Paulo tem mais conhecimento. Inclusive da Canção Nova, mas o Dunga, que ele é meu primo. Olha só, o Dunga é o do PHN, não é? PHN, ele mora limpinho. Eu acho que ele não tá mais, eu não sei, porque faz muito tempo que eu não vejo ele. Mas ele é primo. Ele é primo da minha prima, nosso primo. Pô, o Dunga é legal, cara. Ele tem um movimento legal bacana. Católica, mas né? Isso aí mesmo, Paulo. É exatamente isso daí. Mas nessa época, vamos voltar em 83. Não havia Canção Nova, não havia sido fundada ainda nada. Então era o começo da Renovação Carismática. Pelo que eu saiba, não. Eu acho que a Canção Nova deve ter vindo bem depois, né? Bem depois. Mas o movimento Renovação Carismático, né? Ele não é algo só brasileiro também. Hoje ele já tem outras nações que aderiram ao movimento. Sim. Porque eles foi olhando a igreja evangélica. Não adianta, olhando o movimento, o mover da igreja evangélica, uma parte da igreja católica. E foram lendo a Bíblia também, entendendo, né? Tendo conhecimento. Exatamente. E hoje as comunidades católicas, as igrejas católicas, a gente conhece também bem. Então um pouco lá a igreja... Não me falha a memória, e aí, enquanto eu era católico, né? A Igreja São José de Tremembé tem um movimento Renovação Carismática. Acredito eu, não é certeza, que a Basílica já não tenha. Entendeu? Entendi. Então não são todas as igrejas, depende muito do pároco daquela igreja, se ele acredita ou não desse movimento. Entendi. Entendeu? Por isso que lá, por exemplo, a São José é bem animado, os louvores apagam as luzes, tem todo esse tem movimento. Um mover da busca lá do Divino Espírito Santo, daí tem um mover. E aí tem o grupo, Renovação Carismática daquela igreja. O modelo ainda acho que continua o mesmo. Entendi. Aí dentro de uma comunidade tem gente que acredita e tem gente que fica mais no tradicionalzão ali. Fica mais retraído ali. Mais retraidão. Isso não levam falar assim. A missa, ela não pode
ter o movimento Renovação Carismática, mais ou menos, entre aspas. Então a missa, ela segue aquele rito. Mas aí a igreja que o padre, o pároco daquela igreja desenvolve o modelo Renovação Carismática, ele tem os seus encontros, às vezes é no sábado à noite, então é uma vertente da igreja, entendeu? Então não existe assim, ó, eu sou da Renovação Carismática e estou na missa eu sigo o rito. Sim. Entendeu? É isso mesmo. É isso. Exatamente isso. Então continua a mesma coisa, não mudou não. E o que é um padre e o que é um pároco? O padre é padre auxiliar, padre auxiliar normal, o pároco é tipo um pastor presidente, pastor sênior. O pároco daquela igreja. É o que é responsável, ele que passa pro bispo toda a... Entendi. Legal, pastor. E agora tá ficando bem claro para nós, para quem tá assistindo também, talvez assim como eu, né, não conheço, eu também, meu envolvimento com Jesus, com Cristo, logo foi na igreja evangélica. Sim. Né? Eu fui na missa, eu acho que 1 ou 2 vezes, mas eu era muito criança, então não tive o entendimento e não gostei também, porque no fato era, no caso lá atrás, era aquela bem tradicional, que a gente praticamente não entendia nada do que estava acontecendo. E eu ainda criança, então não pude ter o entendimento ali. Aí, pastor, nesse momento, então, o senhor se converteu ao evangelho junto com o padre Pedro. Isso. Estudando a Bíblia. Estudando a Bíblia. E aí, como que foi dali pra frente? Então, aí foi aonde surgiu a sarça ardente, né? Que isso aí veio do Padre Pedro. Tem até hoje aqui em Taubaté. Tremembé tem também. Tem, pastor Matias. Eu acho que o pastor presidente lá é o Adilson, é da nossa época. Conheço o Adilson. Ele é da nossa época. Filho da irmã Júlia, lá do bairro dos Guedes. Isso mesmo. Homem isso de mesmo. Deus, cara. É isso mesmo. E é da nossa época. Sim. Então, ali foi os meus primeiros passos, assim, para a igreja evangélica. Porque ainda nessa época eu lembro que eram os protestantes, né? Sim. Não tinha os gospel, né? E os evangélicos, nada. A gente era, usava esse termo protestante. Então, assim começou a minha caminhada com a hoje a igreja evangélica, que é a igreja evangélica mesmo, né? Mas assim, a questão da posição ter mudada foi assim, por ler as escrituras. Eu sentia falta disso. Não tenho nada assim contra a igreja católica, tenho amigos da igreja católica, tranquilo. Mas para mim, por gostar muito, a minha necessidade era isso. E eu encontrei isso nesse grupo da Renovação Carismática com o Padre Pedro. Tá? Entendi. Foi o que Lutero falou a respeito da salvação, né? Foi. Ele lendo também a Bíblia, né? A carta aos Romanos, não foi? Foi isso mesmo. E aí ele entendeu que a salvação é por graça, por meio da fé, e aí veio o questionamento das indulgências e tudo mais, e foi quando ele fez a reforma protestante, não é isso? Exatamente. A história, assim, da Martinho Lutero, né, ela antes dele ainda teve John Wycliffe, né, e John Hus. Então, praticamente, Lutero ele foi um discípulo deles. Mas a situação, porque John Wycliffe já havia tentado, foi morto. John Hus também, queimado. Meu Deus. Né? Então, assim, aconteceu mesmo Martinho Lutero. Que ele recebeu uma carta, né, para ele ir até Roma, não é isso? E aí sequestraram ali um sequestro benéfico ali, e ele ficou escondido nas montanhas lá e traduzindo as escrituras. Exatamente. E graças a Deus por isso, né, porque estamos aqui hoje com essa liberdade que nós temos do evangelho tudo, Martinho Lutero. E aí por isso ele é o mais famoso, assim, que está mais em evidência. Quando se fala de reforma protestante, Martinho Lutero. Martinho Lutero. E detalhe, né, ele não fundou igreja nenhuma. Não. Sim. Nenhuma. Tem os luteranos, né, que ainda existem, mas tipo assim, ele mesmo fundado uma igreja não teve, né? Tem um movimento até hoje, mas ele mesmo não. Ele não. É que nem o calvinismo e o arminianismo, que eles mesmos não criam em tudo que está acontecendo hoje, né? É isso que mesmo. O movimento foi levando, criando vertentes, mas ele mesmo tinha a posição dele diferente um pouco ali do que conhecemos hoje, né? É isso mesmo. Ah, entendi. Até tem um fato interessante, porque
John Hans, no, alemão, né? E o significado é cisne. E quando ele foi queimado, praticamente ele soltou uma profecia, que daquela cinza nasceria alguém que iria abrir as portas para o evangelho mesmo. 100 anos depois vem Martinho Lutero. Nossa. É bacana a história, Sim, assim, você claro, estudar. meu Deus. É um negócio, porque aí você começa a ter mais, assim, noção e ainda dá mais valor, né? Das igrejas, e hoje a gente ter, assim, essa liberdade que nós temos. De entender. Mas teve esses desbravadores aí. Os homens que deram a vida, né? Exatamente. Para chegarmos aonde chegamos hoje. E aí, então, o senhor sai e vai para Sarça Ardente. Isso. Fica lá na Sarça Ardente. A questão ali foi o seguinte, né? Da Sarça, ela começou ali perto, na casa do falecido Otto Sembranelli, né? Família Sembranelli. Tem até hoje lá a casa. E nós começamos ali numa garagem que ele tinha. Era um rancho, né? Ali começou o Padre Pedro a pregar o evangelho ali, nessa tradição que nós temos hoje mesmo, aos domingos e tal. E a coisa, assim, cresceu demais. Muito, muito mesmo. Mas aí aquilo que eu falei para vocês, né? Ele não foi aceito a renúncia dele, e ele nos chamou e ele entendeu que Deus ainda tinha algo com ele ali na Igreja Católica. Alguns aceitaram, outros não. E ele acabou ficando mesmo na Igreja Católica. Ah, entendi. Como Roma não aceitou o desligamento, isso. ele entendeu como... Isso. Ele entendeu que ele como algo de Deus ali. É um homem de Deus. Eu não sei se ele ainda está vivo, né? Ele já era ele não era era um homem de meia idade. Sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Se ele estiver vivo hoje, ele está bem idoso, né? Mas um homem de Deus. Um homem de Deus, assim, totalmente. Então, nessa daí, eu fiquei, assim, um bom tempo ainda na Sarça, né? Seguindo o meu caminho ali. Havia o projeto ali para fazer o seminário, né? Na época, o IBAD. Sim. Que tem até hoje, hoje é faculdade, né? Mas assim, não deu muito certo, tal, e eu fui seguindo outros caminhos. Daí, eu lembro que eu me desliguei da Sarça, e depois eu acho que fui um tempo na Metodista Wesleyana, foi muito bom para mim também, foi lá que eu conheci minha esposa, nós casamos lá, e logo na sequência, eu me identifiquei muito com a comunidade de São Paulo, do pastor Carlos Alberto e Ademar de Campos. A Comunidade da Graça. Comunidade da Graça. Tem até hoje ali na Vila Marli, mais ou menos. Tem, ali, ali né? Perto da nossa ainda tem. Isso, na subidinha. Eles têm ali. E a sede era lá no Carrão. É lá no Carrão, né? Ronaldo Bezerra, tal, o pessoal assim, o pastor Carlos Alberto. O pastor Ademar de Campos é um homem incrível. Não, cara. Ele teve no Aviva. Teve no Aviva. O Ademar de Campos, ele teve na minha casa. Tive a honra de receber aquele grande homem de Deus em casa. Simplicidade total. Simples, né? Orou pela minha esposa, sentou, minha esposa estava operada, uma crise, deu cefaleia pós-hack nela. E eu organizando o Aviva Tremembé, triste, abatido, chateado com ela em casa. E eu falei, era o último dia, sábado, pastor, minha esposa está acamada. O senhor pode orar por ela? Como é bom lidar com o homem de Deus, né, pastor? É outro nível, né? Não, é assim, uma pessoa fora de série, uma pessoa fantástica. Gente, aí falta palavras para descrevê-lo. Aí ele me chamou, falou, cadê ela? Ele está lá no quarto, o senhor pode ir lá? Vamos. Ele pegou uma cadeira, pôs do lado da cabeceira da cama dela, segurou a mão dela. Puxa, aquele homem orou, aquele homem chorou, pastor. Chorou na presença de Deus ali. E ele liberou uma palavra. Pastor, dali, que era um pouco antes dele fazer o culto, que não foi um show, foi um culto. Sim. Pouco antes dele celebrar o culto lá no Aviva, ele, umas 8 e pouco, assim, acredito eu, 9 horas. Aí depois daquilo,
pastora Vivi ficou bem e no domingo de manhã ela já estava de pé. Fazia 4 dias que ela estava acamada, pastor. Então, grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Eu falo assim, sabe, o pastor Paulinho? É Paulinho e Paulo, né? É o Paulo. É o Paulo. E o Paulão e o Paulinho. Paulão e o Paulinho. É que nem lá na igreja, né? É o Fábio e o Fabinho. E lá tem 3 Paulo agora, né? Tem 4, né? 4 Paulo. É uma paulada. Uma paulada só. É uma paulada só. Mas eu falo o seguinte, sabe? O pregar não é difícil. O cantar, tem pessoa que nasce com dom, mas você aprende. Sim. Você aprende. Tudo é técnica. Treino. Né? O pregar é a mesma coisa. O difícil é viver aquilo que prega. É sustentar o que prega. O difícil é viver aquilo que canta. Sim. É vida. É isso que é o difícil. Porque tem muitas pessoas cantando, pregando, mas aquilo que não vive. Não vive isso. Não vive o verdadeiro evangelho mesmo de renúncia, de transformação. Então, assim, o pregar não é difícil. Eu sou tímido, eu tenho as minhas dificuldades, eu não tenho uma boa oratória, mas tudo é técnica, tudo você aprende e desenvolve. Então, não tem problema. A grande questão é viver aquilo que prega. Porque quem está no altar, quem está cantando, né, louvando, ele tem que viver aquilo. É o que, assim, foi a comunidade, foram... Pastor, eu não fui dessa igreja, daqui a pouco passou para aquela, daqui a pouco a minha história toda, a comunidade foram quase 20 anos, 16 anos. Né? Minhas filhas nasceram lá e cresceram, assim, um trabalho fantástico que eles têm, acredito que tem até hoje. Né? Então, assim, aprendi demais com esses homens de Deus aí, Ademar de Campos, pastor Antunes, o pastor Carlos Alberto. Então, assim, muito grato pelo tempo que eu tive lá e que eu aprendi, né? Voltando ao assunto aqui, né, da conversão, do que foi, do meu chamado. Então, esse tempo que eu tive na comunidade, pode entrar aqui no assunto já do presídio? Pode. Então vamos lá, porque daí vai envolver isso daí, né? Nesse tempo que eu tive na comunidade, eu me identifiquei com esse chamado do presídio. Por quê? Lá tinha um pastor, ele era um policial reformado. E ele fazia esse trabalho no presídio. E um dia, assim, ele estava lá para ir, e eu me interessei, falei com ele, e ele, você quer ir? Falei, gostaria. Então isso foi em 1993, 96, uma coisa assim, década de 90. E aí eu comecei a ir com esse pastor ali na casa de custódio. Ali na Ponte Seca, ali em Taubaté. Eu comecei os meus primeiros passos de trabalho evangelístico no presídio ali na casa de custódio. Aí o que aconteceu? Nós ficamos um bom tempo ali, né? E ele depois ficou debilitado para ir e tal, e eu continuei a caminhada. E tô até hoje. Já são quase 30 anos, né? São quase 30 anos com esse trabalho de presídio. Mas o senhor não era pastor ainda? Não era. Na verdade, o pastor Paulo, eu falo algo assim para algumas pessoas lá na igreja. Eu fiquei ali esse tempo todo, Sarça, um pouco na Metodista e esse tempo todo na comunidade. Eu nunca tive uma oportunidade para ler um versículo no altar. O meu trabalho sempre foi bastidores. O púlpito era outro. Sempre bastidores.
Eu era o que chegava mais cedo, o que arrumava, o que ficava no som, reto projetor, né? Naquelas épocas lá ainda. Eu era da época do mimeógrafo ainda. Que saía cheirando saía álcool, né? tudo. Então Era o Bombril, é o 1001 Bombril. utilidades. Exatamente. Eu e a minha esposa, sempre bastidores. O chamado pastoral, na verdade, ele veio de um pastor de São Paulo, o pastor Oswaldo. Eu acredito que hoje ele está morando na Espanha, que um tempo atrás nós conversamos e ele estava com esse projeto de ir para lá. E foi quando, por esse trabalho do presídio, ele não encaixava muito no trabalho da comunidade, né? Então, eu achei melhor, para não ter, assim, diferenças, né? Fui abençoado por eles e me desliguei e continuei fazendo o trabalho do presídio. Eu falo o seguinte, que hoje a comunidade Moriá é extensão do que eu fazia lá atrás. Porém, não na visão da comunidade, que ela não tinha isso na época. Eu simplesmente continuei isso, tá? Mas o chamado pastoral, ele veio através da vida do pastor Oswaldo. Porque nessa época que eu desliguei da comunidade, eu fiquei assim uns 2 anos em contato com o pastor Oswaldo, né? Ele foi um pastor assim, super amigo também, e ele vinha de São Paulo, ele dormia lá em casa, dormia num colchão assim, lá no chão, lá, e um profundo conhecimento também. E aí ele estava com um trabalho aqui em Taubaté, e eu comecei a ajudar ele nesse trabalho. E teve um dia que ele me chamou, ele pegou e falou para mim assim, ele me chamava de Fabinho, né? Falou: Fabinho, eu estive orando, falando com Deus, e você tem um chamado pastoral. E eu falei: pastor, eu? Ele falou: você mesmo. Eu vou investir na sua vida. Poxa. E assim, foi um tempo assim maravilhoso, né? Que 2 anos, mas acho que no total deu uns 4, 5 anos. É isso mesmo, uns 4 anos. Quando foi em 98 para 2000, acho que é 2000, ou 99, mas mais ou menos a data, não lembro muito bem. Ele, depois de um tempo assim, ele me levava para todos os lugares. Ele me levava para visita, ele me levava para visita em hospital. Sim. O presídio a gente já fazia. Aí ele dava estudo. Foi um aprendizado. E quando foi 2000, ele me consagrou a pastor. E aí o senhor já tinha todo esse trabalho, já pastoreava. Já pastoreava. Porque já pastoreava no presídio. Já pastoreava. Já tinha... Eu falo assim, né, que é uma coisa... Eu, graças a Deus, depois de... com 54 anos, eu realizei meu sonho, que foi a faculdade, né? Eu sempre quis fazer uma faculdade. Mas no nosso tempo era difícil, né, Paulinho? Faculdade, década de 80, praticamente, para quem não tinha recurso, era muito difícil. Hoje não, hoje você tem as suas possibilidades aí diversas, né? Isso. Só não faz quem não quer mesmo. Então, eu comecei a fazer a minha com 54 anos. Que bênção, glória a Deus. 54 anos. Parabéns, professor. 54 anos. E formei com 58. Que legal. Porque daí eu fiz bacharel em teologia na FABAD, que era o meu sonho lá em 80, quando eu falei para vocês aqui que eu quis começar a fazer, mas não deu certo. Teve jeito também, não teve como, porque era um sistema que eles tinham lá que era integral, não sei se você lembra. Eu lembro. Mas se lembra, lógico. O meu primo lá, o Edinho, ele morou lá dentro do IBAD. Tinha gente de vários estados, não era só de outras cidades, não, vários estados,
que vinha gente de fora até do Brasil. Tinha pessoas de fora. O IBAD é muito conceituado. E aí vinha gente de fora e ficava morando no internato lá. Pastor Colenda, né? Era a equipe. Olha, um negócio. Eu estava ouvindo até esses dias, eles tiveram na feira lá em São Paulo, e o meu genro trabalha lá com eles, né? E daí eu estava ouvindo lá um testemunho de um pastor que estudou no IBAD em 61. Puxa! Nossa. Que legal. Eu vim nascer só 4 anos depois. Olha só. Sou de 65, eu fiz 60 anos agora. Verdade, meu pai. E ele de 61. Nossa, meu olho assim, quando eu ouço essas coisas assim, até brilha, sabe? Fico até emocionado por isso, né? Então, assim, era um desejo que eu sempre tive, daí eu consegui. Mas eu vou falar uma coisa assim para você, o pastor Paulinho e Paulo. Na prática, presídio. A prática mesmo, presídio. Porque a faculdade ela é fantástica para abrir sua mente para grandes conhecimentos, né? Mas envolve a parte prática em cima de tudo isso. A prática eu já tinha, que era o presídio. Então somou assim grandemente para minha vida. Sim. Né? A faculdade, a pós e a questão do próprio presídio mesmo. Porque é um treinamento nível hard, avançado. Sim. Não é? E outra coisa, não é para qualquer um. Pastor, quando voltando um pouquinho aqui, o senhor fez na casa de custódia aqui em Taubaté. Tinha alguém famoso lá nessa época? Alguém popularmente conhecido? Tinha. Quem que eram mais ou menos? O senhor consegue lembrar? Então, o mais famoso lá da época era o Chico Picadinho. Chico Picadinho, meu Deus. O senhor teve contato com ele? Tive. Teve. Pregou o evangelho para ele? Preguei o evangelho para ele. A casa de custódio, nessa época que eu ia, eu não sei como está hoje, tá? Mas o formato de pregação lá era mais difícil, né? Porque a gente passava por todas as restrições de vistoria, que é o legítimo, padrão, né? O padrão. Sim. Né? E despir roupa, tudo, tal. E daí o sistema lá era o seguinte, os pacientes, né, hoje falado assim, né, eles tinham o horário deles lá dessa hora do culto, que não dava nem para fazer um culto, né, e a gente entrava, era tipo uma sala onde eles recebiam a visita, nós entrávamos ali, aí eles eram liberados, eles entravam ali e ali era trancado. Então a gente ficava trancado com eles lá. Com eles. O pastor e o detento. O que ali é o paciente, no caso, é o paciente. Né? Porque nós estamos falando de pessoas que têm problema psíquico, né, gente? Ali é isso, né? Serial killer, né? Você vê que são crimes assim que chocam. Nenhum crime absurdo, é normal, mas tem umas coisas que é fora da realidade, né? Da caixinha. Então, e eles estão ali, eles são pacientes mesmo em tratamento. Aí ficava o pastor e o paciente ali. E o senhor frente a frente. Ali, frente a frente, e assim era pregado. Não podia entrar com Bíblia, não podia entrar com anotação nenhuma, com nada. Então, por isso que eu falo, isso foi muito bom, porque você começa a ser forjado. E dá assim aquela pegada na palavra mesmo, de você pegar e falar, não, peraí, eu tenho que Salmo 119, verso 11 e tal, e gravar, decorar aquilo, pelo menos um versículo você tinha que levar lá, porque você vai falar do que pra pessoa? Vai falar de Gibizinho da Mônica? Não tem como, né? O que nós temos que entrar no assunto que pode mudar a palavra. Então, foi muito bom em todos os sentidos. E como era o comportamento específico desse Chico Picadinho? Então, como, assim, quando ele estava frente a frente com o senhor ali, como que ele se pastor Paulinho, eu posso falar assim que desses 30 anos que eu frequento presídio, um respeito total que eles têm por os pregadores da palavra lá, que levam o evangelho lá. Um respeito total e absoluto. Então, assim, frente a frente com eles,
sempre cabeça baixa, nunca agressivos, nunca recebendo mesmo a palavra. Recebendo a palavra. Receptivo. Nunca fui xingado, nunca fomos ameaçados, nunca disseram não. É bem diferente do que alguns que estão na igreja. Sempre, né? Coraçãozinho quebrantado. Sempre. Pastor, infelizmente, devido à gravidade dos delitos, esse povo, um detento, vamos falar assim, um presidiário, ele é muito mal visto pela sociedade. Sim. E as pessoas que não conhecem Jesus, as pessoas que não receberam a Cristo, não receberam o Evangelho, não entendem sobre o mundo espiritual, fé e tudo mais. Se você falar que está pregando, o senhor falar para muitas pessoas, eu tenho um trabalho no presídio, eu prego o Evangelho para os detentos. Eles vão criticar, eles vão xingar, eles vão dizer que lá tem tudo que morrer, eles têm tudo que ir para o inferno, tem que acabar com eles. Mas nós os vemos de uma forma diferente. Sim. Não é? Exatamente. Porque não desprezamos a gravidade do que houve. Para isso existe a lei, para isso existe a justiça. Sim. Estão lá porque estão pagando. Sim. Certo? Sim. Estão lá porque estão cumprindo uma Sim. pena. Né? Mas quando o senhor entra lá, ou quando se depara com pessoas, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui e nós estamos num debate aqui, eu sou contra. Eu falo, não, pastor Fábio, eu não acredito que o senhor está indo lá, o senhor não deveria ir lá. O evangelho não é para essas pessoas não têm que ter segunda chance, porque eles tiraram a chance de alguém, eles destruíram a família de alguém, e eu não concordo com o senhor ir lá. O que o senhor diria para mim? Não justificando, porque não tem como justificar o que Cristo faz em nós, concorda? Sim. Não tem como você falar de fé. Você vai falar para uma pessoa que você estava sem comida dentro de casa, você dobrou o joelho, alguém bateu na sua porta e levou a comida lá? Não tem como justificar. Mas como que o senhor explicaria o chamado que Deus deu ao senhor? O que o senhor me diria? Então, o pastor Paulinho, muito bom essa pergunta aí, porque leva a gente a refletir, né? Cada vez mais e mais. Eu sempre estou refletindo assim, sobre essas questões, né? E de fato é isso mesmo, já fui questionado, as pessoas veem você também como um bandido, né? Porque, não sei, enfim. Mas eu vou falar aqui para você o meu ponto de vista, a minha visão sobre tudo isso, né? Eu não advogo pro diabo. Então, de fato, é isso que você falou mesmo. Eles estão lá porque eles cometeram um crime, foram julgados, né? Tudo de acordo, sentenciados, e agora tem que pagar por esse crime aí, né? E estão pagando com a liberdade. Graças a Deus aqui no Brasil ainda, né? E eu falo ainda porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas não tem a pena de morte e não tem a prisão perpétua, né? Eu falo ainda, graças a Deus, porque eu acredito que os profissionais da lei, né? E assim como nós do Evangelho, nós acreditamos na reciclagem. Então, meio que o que eu vou na direção? Um dia vai ter que sair. Mas vai sair como? Pior do que entrou? Do mesmo jeito? Porque o sistema, infelizmente, não consegue fazer uma ressocialização. Não consegue fazer muita coisa, né, pastor? Não. Até porque tá como que fala? Tá cheio, tá estourando, então é difícil. Então, tá sufocado, né? Exatamente. E você pensa assim no globalismo, né, em tudo. Hoje tudo se fala em reciclagem, né? Tudo que dá para reciclar, eles estão nessa linha. Plástico, madeira, aço, tudo. Então por que não reciclar o ser humano? E outro, o conceito de religião é isso, é religar
O homem é Deus, né? Então eu vejo isso no trabalho de Exatamente. presídio. É o religar o ser humano pecador, falho, que cometeu aquele crime, com Deus. Exatamente. Que não difere em nada. Lógico, o crime, a proporção daquilo ali é muito maior. Mas não difere em nada do meu pecado. Não, Entendeu? não. É esse olhar que nós temos que ter. O pastor Paulinho e Paulo, né? E todos aí que estão ouvindo, né? Eu até acabei ministrando isso também domingo na igreja, e é uma coisa assim. Paulinho, a palavra diz, né? Eu até anotei aqui, que lá em Salmo, no capítulo 34, no verso 8, diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Deus é bom, né? Feliz é o homem que confia totalmente nele. Deus é bom. Deus não é bonzinho. Ele é bom. Deus é bom. Esse negócio de bonzinho é fator humano. É fator carnal. Porque o bonzinho, você acha que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Ser bom e ser bonzinho tem uma diferença. Então, eu até anotei aqui, e olha para você ver, para vocês verem, né? Ser bonzinho é agir para agradar, muitas vezes ignorando erros e aceitando tudo sem se opor. Eu não vou nos presídios para ser bonzinho com eles. Eu vou porque Deus é bom. Deus é bom. E ser bom é totalmente diferente. Bom, e tudo isso nós estamos falando de atitude e caráter, né? E ser bom é agir de acordo com a verdade e a justiça, mesmo que isso exija firmeza, o que inclui corrigir, ensinar e transformar. Então, eu entro nos presídios porque Deus é bom. Deus foi bom comigo. Glória a Deus. Deus não foi bonzinho. Esse Quem negócio, muito é perdoado, perdoa. O pastor Paulinho, esse negócio de bonzinho é coisa do homem. Esse negócio de bonzinho dá muito errado na vida da pessoa. No tratamento, no discipulado, na amizade. E eu falo para vocês assim que cheio de bonzinho lá dentro do presídio. Bonzinho. Eu teve tem coisas muito marcantes, né, na nossa vida, né? Eu fiz ali no RT durante, acho que uns quase 10 anos, né? Na época que o ex-cabo Bruno ainda era vivo, né? E teve um culto que eu fui lá para fazer, e depois ele pegou, me chamou, falou assim: pastor, eu gostaria muito que o senhor orasse por uma pessoa aqui, né? E foi um crime de mídia, um crime muito assim, que deu muita mídia mesmo, né? E esse paciente, né, ele corria o risco de, se ele caísse no outro presídio, matarem ele, né? E o RT foi uma das opções que foi dada para ele ficar lá. Então, era essa pessoa que ele pediu para mim orar no final lá do culto. E a hora que acabei o culto, eu desci, e quando eu comecei a orar por essa pessoa, eu, como poucas vezes na minha vida, eu vi uma pessoa chorar tanto, de molhar mesmo assim a mão que eu estava orando ali com ele, e ter que dar um tempo ali para a pessoa se recompor, né? E ele olhou para mim e falou o seguinte, esse paciente, falou: pastor, eu não fui ali para fazer aquilo. Eu sou bonzinho. Mas olha no que deu. Deu no diabo. Então, eu falo assim, Paulinho, que às vezes esse relacionamento que nós temos, né, de o pastor Fábio é bonzinho, o pastor Fábio é bonzinho. E eu comecei a meio que me policiar nisso, sabe?
Porque se eu sou bonzinho, eu tô sendo ruim para essa pessoa. Eu tô afastado do que realmente tenho que ser, que é semelhante ao meu Deus. Exatamente. Que é bom. Você quer ver uma situação? Tudo encaixando dentro dessa pegada do presídio. Você pega ali Davi, né? Lá em acho que 2 Samuel, capítulo 11, se eu não me engano. Acho que é isso. Mas dá pra gente conferir aí. Mas o fato mais importante aqui é ele e a situação dele com Betseba, né? Ele foi dada a opção para ele não ir mais para as batalhas, porque ele quase morreu na última, né? Que ele tinha ido. E os comandantes lá, Joabe, general, olha, é melhor o senhor ficar no palácio para que a lâmpada de Israel não se apague. Né? Porque eles tinham essa devoção com Davi, né? Davi era um homem que, segundo o coração de Deus. Porém, o que acontece ali? Nessa que ele sai para uma batalha, todo mundo sabe da história, ele está ali no palácio, tal, e ele vê Betseba lá se banhando e se interessa por ela. Tá? Manda lá os seus oficiais chamarem, ela vem para o palácio, tal, e ali ele acaba tendo relações com ela. E ela volta para casa, dias depois ela manda um recado para ele, tô grávida, né? E o que acontece? Ele procura saber de fato quem que era ela, como é que é a vida dessa mulher. Ela é casada com Urias. Urias é o servo aqui, é ele mesmo. E eles tinham acabado de voltar de uma batalha, a gente sabe disso, que Urias ficou ali na porta do palácio, né? Davi ainda embriagou ele para que ele fosse para casa, para que ele se deitasse com a mulher, então maquiasse aquela situação toda, mas não foi o fato ocorrido. Então Davi tem uma ideia maquiavélica, né? Maquiavélica, uma ideia daquela. Ele escreve uma carta, entrega na mão do próprio Urias. Meu Deus. Ali estava a sentença de morte dele. Urias, agindo com toda a fidelidade, falou: você entrega essa carta aqui para Joabe. Né? E quando chega lá, tal, abre a carta, Joabe olha aquilo ali, põe ele na infrantaria, tal. Joabe sabia o que ia acontecer. Sabia que ia acontecer. Urias não estava preparado para frente de batalha. E o que aconteceu? Na primeira que foi, ele morreu. Aí Joabe vai lá e fala: Urias morreu. Morreu. Aí entra o rei Davi bonzinho. O rei Davi bonzinho. Ele morreu. Puxa, mas ele era casado, não era? Ele era casado. Nossa, mas e a viúva? Olha, vamos fazer o seguinte, traz ela aqui pro palácio. Eu vou cuidar dela. Porque é um rei bonzinho. Meu Deus. É um rei bonzinho. Traz ela aqui, eu vou cuidar dela, né? Vou alimentá-la, vou dar casa, vou dar tudo para ela. Então quem olhasse ali falou: mas que rei bonzinho. Esse rei é muito bonzinho. Mas escondia um ato ruim, né? Porém, o que acontece, né? Nós estamos vendo aqui, 2 Samuel capítulo 11. O versículo 22, de tudo isso que nós estamos falando aqui, ele termina desse jeito. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Por quê? Porque Deus é bom. Deus não é bonzinho. Deus não é bonzinho. E Deus corrige aquele que ele ama. Aqui a diferença que nós acabamos de ver. E a gente sabe depois o restante da história como foi. Sim. Esse filho morreu, tal. Que foi uma dura pena. Foi uma dura pena. Perdeu o filho. Porque Deus é bom. Então tem uma grande questão que eu levo para dentro do presídio, é isso. Quando eu vou tratar, hoje eu estou lá no feminino, segurança máxima, aí o presídio dos famosos. Presídio das famosas, né? E já estou lá também há uns bom tempo. Pastor, só uma pergunta, mas falando do presídio das famosas, por que a série tá muito em evidência, a série da Prime Video agora, do presídio Tremembé, né? O presídio das famosas, dos famosos. Por que ele aborda o tema lá, que todo mundo quer vir para Tremembé? Ele aborda o seguinte tema lá: todo preso quer vir para Tremembé.
que vai pra cadeia quer vir pra Tremembé. Ele aborda algumas situações lá, que Tremembé é um presídio onde não tem muita gente, não tá superlotado, é onde tem uma dinâmica melhor, uma tratativa melhor. Mas o que o senhor vê? Como que o senhor vê? O senhor que tá lá dentro, como o senhor vê? Como que essas pessoas de outros lugares vêm parar na nossa terra? Então, o RT e o presídio aí das Famosas, que fica mais conhecido, ele é um presídio de segurança máxima, né? Presídio de segurança máxima. O RT, ele é um presídio para ex-policial, né? Ou para policial que cometeu um delito. Por ele ser um presídio de segurança máxima, o sistema de segurança é super rígido. Celular, Entendi. droga, facção, não. Ele abordou esse tema que lá não tem facção. Não. E não tem mesmo. Não tem. Não tem. E os agentes, né, que eu tenho assim uma admiração muito grande lá, da equipe até que trabalha lá, pessoal, é um serviço assim bem estressante, porque não é fácil, gente. Não é fácil, porque nós estamos falando aqui de pessoas que estão com a mente corrompida pelo pecado. Eles não têm amor para nada. Não tem amor para nada. Corrompido, destruído, né? E você trabalhar num ambiente desse não é fácil. Não é fácil. Eu acredito também que a pessoa tem que ter um chamado para isso também. Então, o pastor Paulinho parte por esse princípio dele ser um presídio de segurança máxima. Então, quando acontecem esses crimes hediondos aí, que esse presídio é para isso, A pessoa tem medo de cair em outro presídio, Exatamente. acabar morrendo, sofrendo, Exatamente. sendo E torturado aí ali. o advogado faz essa solicitação. é uma questão meio burocrática, né? Alguns sim, alguns não conseguem. Alguns não conseguem chegar. Aí você cumpriu uma pena. Porque o presídio é para quem foi sentenciado e condenado. A pessoa já foi julgada, Sim. sentenciada e condenada. Sim. Né? Enquanto isso não acontece, ela está no CDP. Né? Que é outra É realidade. outra realidade. Né? Tem o seguro, que muitas das vezes as pessoas de crime de onda vai para o seguro. Porque a pessoa fala, é exatamente isso que você falou aí no começo, que morra tudo, tal. Tá, mas ele está sob a custódia do Estado. Entendi. Então a custódia dele pertence Tá ao na mão do Estado. Então se acontecer alguma coisa, quem vai ser penalizado é o Estado, porque ele entrou sob custódia do Estado. Então as pessoas têm que entender isso também. Sim. Né? Então aí entra essa questão dele ser um presídio, por ele ser de segurança máxima, a segurança é rígida. Hoje, nós que fazemos o trabalho lá, no feminino, por exemplo, eu faço lá dentro do feminino, tem o semi-aberto, né, e o fechado. Então eu faço no fechado e faço no semi-aberto. Para eu chegar até onde eu prego lá, que hoje já não é nem mais um refeitório, que virou a igreja lá, graças a Deus, de terem muitas pessoas interessadas em ouvir a palavra Glória a Deus. e querer mudar de vida. Então, assim, eu passo ali por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu passo por umas 7 grades. Meu Jesus. Por onde o senhor olha, tem grade. Tem grade. Então eu passo pelo scanner, né? Descreve para nós o processo. Tá, de quando então o senhor vamos lá. entra lá. Pra gente saber. Tá, até o senhor chegar à igreja. É bom isso. Porque, pra gente entender. O que é o que é o nosso trabalho lá? Nosso trabalho é toda sexta-feira. Não, toda não. Quinzenal. Quinzenal. Uma sim e uma não. Do meio-dia a 1 da tarde. Então, assim,
eu procuro chegar lá um pouco antes do meio-dia. Mas eu só sou atendido meio-dia. Meio-dia. Então, abre o primeiro portão, eu entro. Aí, credenciais, porque nós somos credenciados pela Colevare para poder fazer esse trabalho lá, né? Você passa ali por uma perícia, né? Você tem que ver, tal, antecedentes, tal, uma série de questões. Então eu chego ali, entrego a minha credencial, eles anotam isso num livro ATA, né? Tá? Aí eles passam o rádio lá para o segundo posto. Aí eu faço uma caminhada aí de uns 5 minutos, porque é meio longinho, o presídio é grande, né? Para me chegar nesse segundo posto. Nesse segundo posto, eu entrego meus documentos pessoais ali. Eu não posso entrar com nada, eu não posso entrar com relógio, celular nem pensar. Corrente, pulseira, brinco, pulseira, nada. É permitido a Bíblia, desde que ela não contenha nenhuma anotação. Porque eles podem querer entender isso como algum código algum que eu tô passando recado, lá, tal, um recado. Então, nada de anotação, nada de versículo adotado na mão, na palma da mão, na Bíblia ali e tal, nada disso. Nada. A Bíblia é limpa, a palavra de Deus pura. Limpa. Aí o que acontece? Eu passo por esse segundo posto, chego nesse segundo posto. Nesse segundo posto, eu vou passar pelo scanner. É obrigatório. Ele só não põe a mão em mim por causa de ser um sistema religioso, né? Sim. Que é constitucional, me dá esses direitos assim. Mas eu tenho que passar pelo scanner. Pelo scanner. O scanner é como o scanner de aeroporto mesmo que tem aí. Sim. Tá. Pra ver se não tem nada ali com você e tal. Tá, se eu levei a Bíblia, depois é a vez da Bíblia passar por um scanner. Puxa. Então, você pensa assim, o pastor Paulinho. No feminino, eu não posso entrar sozinho. Eu não posso entrar sozinho e não posso entrar com você. Eu tenho que entrar acompanhado de uma mulher. Tem que ser um casal. E não pode ser 6 pessoas lá no fechado. É 2 pessoas lá e 2 pessoas no semiaberto. Então, casal, então, em cada É um casal. Então você pensa isso aí. Nós 4 lá, os 4 com Bíblia. Os 4 passando no scanner. Né? As 4 Bíblias passando no scanner. Os 4 sendo anotados ali. Isso aí já deu o quê? Uns 20 minutos? Vai chegar quase isso. Quase isso. Aí depois que eu passei nesse scanner que eu deixei tudo, aí eu vou passar no detector de metal. Aí eu passo pelo detector de metal. Tá tranquilo? Então assim, calça com botão de ferro, não pode apitar. Se você tiver uma prótese, alguma coisa, você já tem que deixar isso identificado quando você faz a sua ficha de inscrição lá. Sim, porque aí vai acusar aí o vai detector. acusar, não, ele tem uma prótese aqui e tal, tal. Do contrário, se apitar, você não entra. Mesmo que seja não entra, não tem conversa. Um botão de calça. Não pode. Apitou, voltou. Volta. E aí todo o processo foi em vão. Aí, todo o processo foi em vão. Nossa. Então, assim, com todo respeito aqui, né, mas as mulheres que fazem o trabalho vai de topzinho, porque o sutiã ele tem aquele metal, daí já vai, apita, já não pode e tal. Muitas das vezes aconteceu isso com a gente lá. Depois de estar nesse processo, quando chegou ali, que é o detector de metal, que é a última etapa, por um lapso de esquecimento ali, uma delas esqueceu, apitou. Não vai poder entrar. Não, mas não pode tirar aqui. Nossa. Só que daí eu não entro sozinho. E aquelas pacientes lá, a igreja é muito grande lá, o pastor Paulinho. Bastante pessoas que frequentam a igreja lá. Bastante pessoas frequentam. Elas contam dia e hora aquilo ali. Para chegar. Então, assim, depois que passou isso daí, eu vou passar ainda por mais o terceiro posto, né? Que nesse terceiro posto eu vou passar por 1, 2, 3 grades ainda. Meu Jesus. Né? Então, nesse último posto tem uma casa-mata que eles chamam, né? Que você entra, eles abrem a porta, você entra, eles trancam. Aí você ficou trancado naquele quartinho. Daí eles abrem a porta que dá acesso ao pátio. Né? Aí você entra, tranca, aí é com você lá dentro. Entendeu? Mas nisso daí,
eu assim, falando para vocês, eu já tive que pregar a palavra lá em 5 minutos. Nossa. Porque é o que restou. É o que restou. Porque assim, eu chego lá, se der algum atraso, eu até prefiro, pastor Paulinho, que os obreiros lá, que tem uma senhora, a irmã Nair, 87 anos de idade. 87 anos de idade. Ela faz o trabalho comigo lá. Puxa. E detalhe, ela vai sozinha. Meu Jesus. Ela mora ali no Bonfim, vai de Uber, sozinha. Não quer carona, totalmente dependente. E prega a palavra. Prega a palavra. E o que a gente meio que adota lá? De preferência, nem levar a Bíblia. Ter tudo aqui gravado. Para poder evitar esse tipo de scanner tal. Tempo, né? Se tiver alguma coisa. Uns 5 minutos que poderia já estar pregando. E 13 horas em ponto sai. Então, 13 horas nós já temos que estar lá no portão, lá fora. Ah, eu pensei que 1 hora ali, 13 horas, alguém apitava lá e ó, vamos. 13 horas já tem que estar lá na rua. Então, assim, eu tenho ali, se tudo der certo, se tudo ir bem, tudo esse processo que eu falei para vocês correrem bem, eu tenho de 10 a 15 minutos de ministração. E dentro dessa ministração, tem aconselhamento? Não pode ter aconselhamento? É só palavra direcionada a todas ali? Tem, porque não da forma que é de uma igreja, né? Sim. Porque, primeiro, que não dá tempo para isso. Sim. Né? Então, assim, enquanto um tá pregando a palavra, o outro tá ali, aí forma uma fila lá gigante. Elas querem oração, elas querem ouvir uma palavra. Sim, às vezes chorar. Então, só ser ouvida. Exatamente. Então, assim, quando está dando lá umas 10 para 1, 5 para 1, já tô com o meu horário estourado. Porque então, até caminhar tudo aquilo lá. Elas ficam, as meninas que tomam conta lá do trabalho, elas começam a entrar em pânico, porque o que acontece? Se, por exemplo, assim, estourar esse horário, elas podem ser penalizadas. E a pena pode ser cancelamento do culto, sei lá, alguma coisa lá daí vai dar prejudica, entendeu? Então, assim, elas entram em pânico, porque daí começa a dar o horário e tal. Para você ter uma ideia, Paulinho, e eu falo isso daí para honra e glória do nome do Senhor Jesus, muitas das vezes nós tivemos que sair de lá cercado pelas próprias meninas que estão lá, as próprias pacientes, porque a sede delas de quererem que você olhe e fale uma palavra, que você ore, que você... Elas fecham, cercam você ali, então dá licença, não pode, fica para a próxima. Para poder sair. Entendeu? Pastor, só cortando o senhor um pouquinho, quando o senhor fala de igreja, a igreja de Cristo, é lógico, mas quando o senhor entra lá, essa sexta-feira, tem só o senhor lá? Ou tem várias denominações reunidas lá? Como o senhor diz a igreja, como que é? São várias igrejas que têm um trabalho lá? Ou é a Moriá que tem um trabalho lá? Então, explica pra gente, eu não estou conseguindo entender essa... São várias igrejas. Várias igrejas. Porque o Estado é laico. Sim. Né? Então, vai da crença de cada uma. Sim. Né? Então, é aberto para todas. Sim. Porém, nem todas vão. Então, assim, na sexta-feira, é só a comunidade Moriá. Ah, entendi. Sexta-feira é só a comunidade Moriá. Sim. É data. Aí, por isso que é intercalado. Isso tudo veio depois da pandemia. Porque antes da pandemia, a gente fazia toda semana. Então, ficava até mais fácil de você... Tinha um tempinho a mais. O contato ele não ficava tão distante. Ganhava 15 minutinhos a mais. Entendeu? Pós-pandemia, eles adotaram isso, de intercalar as igrejas. Ah, entendi. Aí vamos supor, um dia é Universal que vai lá, uma sexta é a Assembleia de Deus. Isso. É isso. E todo dia tem trabalho? Ou não? É só na sexta que pegou? Eu acredito que... Eu não sei como é que tá hoje lá, porque vai de presídio para presídio, tá?
Mas eu acredito que lá é só sexta-feira. Só sexta. E elas sexta. podem escolher não participar? Por Pode. exemplo, assim, vai a Universal lá, eu não quero participar da Pode, Universal. pode. Eu quero participar da Moriá. Pode. Ah, a Moriá eu não quero, eu quero a quadrangular. Pode escolher. Pode escolher. Tranquilo. Pode escolher. É Entendi. a opção delas, entendeu? Mas assim, tem as que frequentam a igreja e tem as que fazem a opção de ficar ali também ouvindo, mas não lá dentro. Que também quando a gente vai também, enche, não dá nem para caber lá dentro tudo. Porque... O senhor tá falando de quantas pessoas dentro do culto lá, mais ou menos? Em média, assim, 50, 60? Então, entre fechado e semi-aberto, dá mais, dá Dá uns mais? 150. Umas 150 pessoas. Dá umas 150. Entendi. Dá umas 150 pessoas. Tá, e ali, dentro do presídio das famosas ali, quem são as famosas que estão no meio lá? Quem são elas que participam? Com quem o senhor já conversou? Como que elas são ali no movimento ali, junto ali? Sim. Então, hoje eu acredito que não tem assim uma de mídia ali. Mas porque elas já saíram. Já saíram. Mas o senhor então pastoreou a Suzane, Sim. a Elisa também, Sim. a Jatobá. Sim. O senhor pastoreou todas elas. Na verdade, o meu convívio maior de pastoreio foi com a Suzane. A Elisa e a Jatobá, elas tiveram uma opção de tirar o tempo delas dentro da cela mesmo. Então, muito difícil você encontrar com alguma delas em pátio. Entendi. Nesse tempo todo que eu tive lá, a opção delas, na hora de pátio, elas optavam em ficar dentro da própria cela. Puxa. Já a Suzane já era mais receptiva. A Suzane não. A Suzane ela já era. Ela já participava mais, né? Porque tem uma coisa assim, né, gente, que eu falo que eu vou com esse princípio e essa tese com elas, tá? Por que você tá aqui? Né? O que aconteceu? Que deu errado e você veio parar aqui. Então... olha, na sua grande maioria, é algo estruturar de família. Tá? Na sua grande maioria, é isso. Um histórico de violência, de abuso, de a família mesmo ter pai homicida, a mãe e tal. Né? A criança, ela infelizmente, ela aprende. A criança aprende, né? É uma esponjinha. A criança aprende. Ela tem a sequência do pecado? Tem. Mas ela aprende. Ela vai aprendendo. Então, eu parto desse princípio com elas nessa questão. Porque, por causa disso, tal, do pai. Tá, tudo bem, tudo bom. Tá, eu entendo isso. Mas por que você tá aqui? Então... Por que você tá aqui? Porque eu errei. Tá. É em cima disso que nós vamos começar a trabalhar com uma mudança de vida. Quando você reconhece. Que é uma parte difícil, né, pastor? É uma parte difícil. Um processo trabalhoso. É difícil para nós reconhecermos que erramos e acredito que para elas ainda pior. Exatamente. Porque foi um erro proporcionalmente infinitamente maior. Eu não estou tirando confissão de ninguém, não. Não, ela só está reconhecendo que errou. Independente de qual foi o erro. Porque o pastor Paulinho, se não houver o reconhecimento, não é boazinha. É boazinha. Boazinha. Eu não mereço estar aqui. Eu estou por causa do meu pai. Você falou tudo. Eu sou injustiçada. Eu fiz porque se eu não fizesse ia fazer comigo. Né? Porque eu sou boazinha. Sim. Mas boazinha é aquilo que nós falamos ali. Sim. Nós temos que ir pelo que a palavra diz. Salmo. Deus é bom. Muito forte. Deus é bom. Nós temos que... Eu tô bem decidido a isso, sabe? Eu acredito que todos nós precisamos mudar e ir aprendendo, né? Mas se deu errado com alguns, não é? Eu falo assim na história da igreja, e até dentro de presídio também.
Foi porque eu quis ser bonzinho. Sim, entendo. Aí você não tem um não. Que a gente deixa de fazer Você- o que tem que fazer. Exatamente. Um pai, a Bíblia diz, o pai que poupa o filho da vara, ele condena a alma dele ao inferno. Ô, pastor Paulinho, É isso. exatamente. É o pai isso. bonzinho. É o pai bonzinho. É o pai bonzinho. O filho faz uma birra ali. Não, tadinho. Não, vai lá, vai. Porque o pai é bonzinho. Um põe de castigo, o outro tira, exatamente, fica com porque dó. tem o bonzinho. Mas a Bíblia não diz que Deus é bonzinho. A Bíblia diz que Deus é bom. Por isso que todas as coisas procedem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, porque Deus é bom. Se Deus é bom, todas as coisas vão proceder para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Sim. E lá no versículo 29, isso na Romanos 8, 28, mas no versículo 29, ele explica qual que é o propósito que Deus tem e por que ele é bom. O propósito é que todos se tornem semelhantes a ele. Sim. Ô pastor, elas estão no fechado, um dia elas vão para o semiaberto. Sim. Porque Sim. a pena máxima no Brasil é 30 anos, certo? Sim. Uma pessoa pode ficar ali limitada ali a sua liberdade, presa por 30 anos. Elas vão para o semiaberto. Semiaberto, elas têm direito à famosa saidinha. Isso. Elas vão ver a família. Em Tremembé a gente vê muito isso, né? A reportagem lá, a mídia lá, é aquele movimento ali na cidade. Ali nos presídios também a gente vê aquele movimento, gente de todo lado, e todo mundo querendo fazer algo ali, falar, mostrar na televisão. Tá. E como que é? O senhor disse que a Suzane foi um pouquinho mais próxima de vocês. Sim. O senhor, da esposa, pastora Fátima, Sim. que o acompanha. Como que o senhor disse? Quando ela teve a saidinha, ela procurou o senhor aconselhou, ela foi no culto, ou é só ali dentro mesmo? A Suzane era um caso assim mais complicado, né? Porque ela despertava muita raiva, muito ódio, muita curiosidade. Até né? a saída dela era muito hostilizada. Então, assim, a gente evitava isso. Evitava muito isso daí, porque era uma situação muito difícil. Sim, muito difícil. Eu entendo. Muito difícil. Claro, a gente entende o outro lado também, né? Sim. Mas a pessoa tem que entender também que o presídio, ele vem da palavra de pena, penalizado, presídio. Então a pessoa que está ali, ela está sendo penalizada, está sofrendo uma pena, né? E o que se priva ela a maior pena é privando ela da liberdade, porque ali acabou. Ali acabou. Sim. Ali acabou. A hora de deitar, a hora de dormir, a hora de levantar, a hora de comer. Não tem mais nada. Não tem mais nada. E então, a Suzane, ela era uma situação assim muito difícil. Muito difícil. Eu falo para vocês que eu tive meus contatos com ela, né? Hoje Sim. eu não tenho mais, né? Sim. Eu fiz a minha parte, porque o meu trabalho é lá dentro. Entendi. Meu trabalho é lá dentro. Tá? É pregar o evangelho lá dentro. Do portão ali para fora, Sim. já não é mais a minha parte, entendeu? Porque a grande maioria também não são daqui, às vezes tem até de outro estado, mas cometeu o crime aqui, está sendo cumprido Sim. aqui, entendeu? Então, assim, porque também não daria, eu não teria como cuidar disso. Não dá. Não teria como. Não dá. Então, mas o pastor Paulinho, é exatamente isso daí. É o fechado, o semiaberto. Elas lá dentro, elas têm como fazer a regressão de pena delas. Trabalhando? Trabalhando. Sim. Que tem a FUNAP lá dentro, né? Que tem as fábricas lá dentro, né? Sim. Que elas trabalham com a parte de costura. Material de escolar, né? Tem essas coisas lá. E também as que estudam. Ah, entendi. Isso vai somando. Suzane optou pelo estudo, né? A Suzane optou pelo estudo. Aí tudo isso vai regredindo a pena. Eu conheço várias que mudaram totalmente de vida. Hoje são formadas, professoras, mudaram. Mudaram. Porque daí a tese que eu defendo lá com elas é Gálatas 2:20. Já não sou eu mais quem vive.
Então você tem que entender que aquela vida, ela morreu, ela acabou. Sim. Mas é Cristo que vive em mim. Aí é uma outra história. É nessa tese, Baseado é nisso que começa eu vou. um trabalho ali exatamente, com elas, né? Exatamente. Exatamente. E eu falo para vocês assim, tá? Que a palavra de Deus é uma coisa fantástica, né? É Com coisa certeza. fabulosa de você, assim, uma mente totalmente corrompida, destruída, e de você levar a palavra, essa palavra que tem é vida, é um poder assim tremendo, ela reestruturar a mente da pessoa. Né? Oferecer... Aí você vê que o versículo que fala que a palavra é o que realmente transforma o ser humano. Né? Exatamente. Você vê na prática isso. Exatamente. É a palavra de Deus que transforma a vida do homem. Pastor, muito bom conversar com o senhor, mas as horas, olha, passa rápido, passou num piscar de olhos. Mas deixa eu te falar algo. Pastor, antes da gente encerrar, antes da gente partir para o final, eu quero fazer mais uma pergunta para o senhor. Eu quero fazer essa pergunta e eu quero que o senhor deixe uma reflexão de uns 5 minutos no máximo, para quem está assistindo a gente, para quem vai curtir, comentar, compartilhar, ouvir o que nós falamos aqui hoje. A pergunta que eu quero fazer é: tem taxa de sucesso? Por exemplo, a gente pega uma clínica de recuperação. Se você perguntar hoje, as pessoas vão dizer assim: clínica de recuperação é bobeira, não dá resultado. Se você põe 100 lá, um dá certo. O senhor conhece pessoas que foram discipuladas, ouviram o evangelho e hoje deram frutos, como o senhor falou aí? Vale a pena acreditar? O senhor aconselha as pessoas que têm um chamado evangelístico não desanimar, não desistir, continuar pregando o evangelho, porque Deus transforma a vida das pessoas? Amém. Eu falo que sim, viu, pastor Paulinho e Paulo, né? A todos que estão aí ouvindo e assistindo, né? Sim. Sim. Porque nós temos que entender que o evangelho, né? Ele restaura as vidas, né? E se você for ver a história, Moisés foi um ex-homicida. Foragido. A vida dele foi dividida em três partes de 40, 40 e 40. Vamos pensar que a conversão dele foi com 80 anos. José foi um presidiário. Não cometeu o crime? Não, mas foi acusado e... Perante a lei daquela época, perante a sociedade, era um presidiário. Você pega um apóstolo Paulo... Então, assim... E detalhe, né? Não pode esquecer que Jesus ele foi crucificado ali do lado de 2 malfeitores. Sim. Um não quis, é opção, mas o outro quis. Então, assim, tem como? Tem. Eu acredito nisso. Por isso que eu sou um pregador do evangelho. Glória a Deus. Dentro de presídio e faço trabalho com a igreja, acreditando nisso, né? Daquele evangelho raiz. Daquele evangelho que ele vai lá nas esquinas, que você não vê mais isso, né? Você vê uma divulgação de placa de igreja. Sim. Você vê isso. Divulgação de placa de igreja. Mas divulgação mesmo, de pregar o evangelho... propagar a Cristo. assim... São pouquíssimos, né? Eu não... Pouquíssimo. Então, eu sou um grande defensor e não sei, né, as pessoas às vezes que gostariam de se envolver com esse trabalho, é um trabalho carente, e detalhe, viu, tem muito crente cumprindo sentença pesada. De igrejas, que nasceram igrejas. Nasceram em igreja, cumprindo sentença pesada. Vira a palavra. Né? Então, assim, eu sou um defensor total de que tem que se fazer isso. Tem que se fazer isso.
pregar a palavra, né? Mas principalmente para o perdido. Sim. Né? Porque o que acontece hoje é crente querendo pregar para crente, para levar o crente para a igreja dele. Infelizmente. Então fica nesse negócio, uma coisa assim, realidade. uma coisa que horrível, horrível. E o tempo está passando, né? O tempo está passando, a palavra precisa ser divulgada, enfim. Né? Então a seara é muito grande. E são poucos os trabalhadores. Só para finalizar, uma coisa assim que eu falo para você assim que eu segurei assim, não foi uma vez só não, de não chorar ali mesmo assim, porque a mão de obra estava tão carente que eu tinha que ir no presídio e optar. Ou eu vou no fechado ou eu vou no semiaberto. E de você virem as pessoas chamando você. Meu Deus. Vem aqui, vem hoje aqui, traz a palavra aqui para nós, tal. Eu não tinha como, porque se eu fosse lá, o fechado era mais difícil. De muitas vezes eu ter que escolher e a pessoa às vezes ficar lá 1 mês, 2 meses sem ouvir a palavra. Por causa da carência de mão de obra. Então a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então que as pessoas pensem nisso, sabe? Pensem nisso. Vamos literalmente ganhar a alma para Jesus mesmo. Deixa a pessoa que está lá na igreja dela quietinha lá. Deixa lá. Deixa ela quietinha lá. Um corpo não anda com 2 cabeças, não tem como. Como é que ela vai ficar lá e vai na outra? Eu vou participar no... Não tem como. Deixa a pessoa quietinha lá. Vai você nas esquinas. Quer ir no presídio? Tem como. Quer ir nas casas de recuperação? Tem como. Tem várias opções de você pregar o evangelho. Então, essa é a reflexão que eu deixo aí. Tá? Para que pense nisso. Porque muitas das vezes de eu ficar assim, parado ali, olhando e falar, meu Deus, não tem como. Não tem como. De eu ter que estar lá pedir... Olha, gente, aguenta a mão aí que eu tenho que ir lá no outro, porque o outro não sai, vocês ainda saiam, mas eu tenho que ir lá. Hoje, assim, nós estamos aí com uma equipezinha, né? E com essa senhora de 87 anos. Glória a Deus. 87 anos. Que Deus levante, pastor, muitas pessoas para compor essa equipe. Amém. Para que mais mulheres, mais homens possam ser tocados pelo Espírito Santo através do Evangelho. Amém. Amém? Amém. Pastor, muito obrigado. Amém. Agradeço. Paulo, muito obrigado. Deus abençoe. Foi uma bênção o MetaLife de hoje. E eu quero pedir para você que chegou até aqui, curtir, compartilhar, enviar para o maior número de pessoas que você puder e se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem um episódio novo do MetaLife para você. Procura a gente lá no Instagram, MetaLife Podcast, aqui no YouTube, MetaLife Podcast. Se inscreva, ative as notificações para que esse episódio chegue ao maior número de pessoas. E a semana que vem tem mais MetaLife, levando até você informações que transformam a sua vida. Um forte abraço a todos.